Bora lá? Século I, 79 depois de Cristo. Na verdade, só explicando novamente aqui o vídeo, a gente vai estar vendo os piores anos de cada século. Inferno de Pompeia. A erupção Então aqui século I, ano de 79 depois de Cristo. No caso aqui Império Romano ainda, né, com certeza. do Monte Vesúvio enterrou Pompeia e Herculano sob 6 metros de cinzas e pedra-pomes. Milhares morreram em minutos, presos em posições de fuga. O desastre foi tão repentino que corpos foram fossilizados nas posições onde a morte os surpreendeu. O Vesúvio expeliu uma coluna de cinzas a 33 quilômetros de altura, liberando 1,5 milhão de toneladas de material por segundo e 100 mil vezes a energia de Hiroshima. A região ficou inabitável por gerações. O evento foi tão chocante que os relatos de Plínio o Jovem ainda chocam os historiadores. A economia local entrou em colapso e o Império Romano perdeu 2 de suas cidades mais próximas. Império Romano, isso. Assim, como eu disse, logicamente, né, 79 depois de Cristo, o Império Romano foi até 600, 400, 600 ou 700, não me recordo bem, mas acho que passou dos 500 depois de Cristo ali. Se eu não tiver enganado, foi até 700, 600 ou 700 depois de Cristo, né? Prósperas. Século II, Então, 165 de... Considera aí, né? Então esse foi o pior ano do primeiro século, certo? Então esse foi o pior ano do primeiro século, 79 DC. Então a gente vai agora para o segundo século, 165 anos depois de Cristo. A peste de Antonina. Depois de Cristo. A peste antonina. A peste, provavelmente varíola, matou entre 5 e 10 milhões de pessoas. A doença Caramba, muita gente. reduziu o exército romano e causou uma crise econômica. Império Romano ainda, logicamente, né? Médicos da época, como Galeno, descreveram sintomas nunca antes vistos. O comércio parou e a economia se contraiu. Soldados que retornavam de campanhas no Oriente trouxeram a doença, que devastou cidades e vilas. O surto paralisou o comércio com a Índia e o Sudeste Asiático, gerando agitação social e deslocamento em massa. O império foi enfraquecido por invasões e conflitos internos, acelerando o início de seu declínio. Lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Galera, já se inscrevam aí no canal, tá? Vou até deixar aqui o canal Eu Explico 2, então já se inscreva aí no canal, que é de onde eu peguei o vídeo, tá? Muito bem explicativo, é um vídeo muito bom, muito elaborado. Então se inscrevam aí, Eu Explico 2, se inscrevam no canal, dê essa moral lá pra eles. E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal Jack Dia 07, tá? Então se inscreve aí, já deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo aí que gosta de conhecimento também. Aqui a gente tem entretenimento no geral. Século III, 251 depois de Cristo. A peste de Cipriano. Até 5 mil mortes por dia em Roma. Alexandria perdeu mais da metade de sua população. A crise agravou a instabilidade política, com imperadores assassinados e usurpadores tomando o poder. A perseguição aos cristãos aumentou, pois eles eram responsabilizados pela calamidade. Lembrando, nessa época aqui, igual citado, os cristãos eles estavam sendo perseguidos ainda, ou seja, o catolicismo ainda não tinha sido abraçado pelo Império Romano. Isso só foi acontecer ali com o imperador Constantino. Então, por isso ainda existia perseguição nessa época. E apenas quando Constantino assume, né, ele traz ali o cristianismo para ser a religião oficial de Roma. E daí em diante, toda a história que a gente conhece. A fome e a guerra civil se espalharam. Doenças, provavelmente varíola, sarampo ou febre hemorrágica, devastaram a produção de alimentos e o exército. O imperador Décio ordenou sacrifícios em massa aos deuses, levando à perseguição religiosa. O império sofreu invasões, colapso econômico e uma crise que... É muito legal a gente ver o mapa da época do Império Romano aqui, né, galera? No
caso aqui, Britânia, Tácia, a Gália, né? Espanha, África, Egito, Jerusalém, Etiópia, enfim, Ásia, Chipre, Creta, e aqui, no caso, a Roma, né? No caso, toda a região aqui dominada por Roma. Então, é um mapa bem diferente do que a gente conhece hoje, mas é muito interessante a gente ver isso aqui, né? É muito interessante. Sofreu invasões, colapso econômico e uma crise que durou décadas. Século IV, 365 d.C., o tsunami mediterrâneo. Um terremoto em Creta gerou um tsunami que devastou Alexandria, matando dezenas de milhares em poucas horas. O mar avançou quilômetros para o interior, destruindo plantações e deixando milhares de desabrigados. O desastre acelerou as migrações e enfraqueceu as... Cara, a gente está falando de 365 depois de Cristo. Então, assim, as mudanças climáticas, tudo que a gente vê hoje, algumas dessas coisas, como o tsunami, já vinham desde essa época acontecendo. Então, são coisas que eu, particularmente, nem sabia que existia tsunami nessa época, né? Eu achei que isso tinha iniciado depois de toda essa questão de aquecimento global, ou seja, após o século XX aqui, né, mais próximo do século XXI, que é o que a gente está na atualidade. Então, é muito bom a gente trazer esse conhecimento, porque é interessante a gente saber disso, né? Ver isso. 365 depois de Cristo já existia tsunamis ali, e inclusive esse aqui que foi algo que matou muita gente. As principais rotas comerciais do Império Romano. O tsunami afundou navios e dizimou aldeias inteiras. Os sobreviventes ficaram sem comida ou água potável. Além disso, este século viu o início das migrações violentas dos hunos, que empurraram tribos em direção ao Império Romano, desestabilizando-o ainda mais e abrindo caminho para sua queda. Século V, 410 d.C., o saque de Roma. Os visigodos de Alarico saquearam Roma, matando e escravizando milhares. O saque durou 3 dias, templos e palácios foram queimados. O evento provocou ondas de refugiados e marcou o início da desintegração do poder romano no Ocidente. A Europa entrou em um período de incerteza e violência. O saque impactou psicologicamente todo o mundo antigo, mostrando que Roma não era mais invulnerável. Além disso, a invasão de Átila, o Huno, em 451, devastou regiões inteiras da Europa, adicionando ainda mais caos e destruição ao continente. Século VI, 536 d.C., o pior ano da história. Erupções vulcânicas escureceram o céu por 18 meses. O verão nunca chegou. As temperaturas caíram até 2,5 graus Celsius. Houve neve na China no verão. A fome matou milhões. A peste de Justiniano, anos depois, exterminou até metade da população do Império Bizantino. O comércio entrou em colapso e a economia afundou. Cidades foram abandonadas e a escassez de alimentos levou à agitação social. Alguns historiadores consideram esse período o início da Idade das Trevas. A recuperação levou séculos e o impacto foi sentido na Europa, Ásia e África. Século VII, 664 d.C., a peste amarela e a morte de Maomé. A peste amarela... Maomé então viveu ali em 664, mais ou menos. Interessante, hein? Ela devastou mosteiros na Grã... Para quem estuda a Bíblia, ou para quem já leu a Bíblia pelo menos alguma vez, não a nossa Bíblia, né, mas o contexto de história geral, que inclui as Bíblias de outras religiões, vai saber quem foi Maomé, né? Maomé, no caso, ele vai estar mais na religião, se eu não estiver enganado, na Judéia, né? Na Judéia e no caso dos livros antigos lá, né? Alcorão e o outro livro no qual não me lembro agora o nome. Mas, bom, contar melhor a história de Maomé. Bretanha e na Irlanda, interrompendo a vida religiosa.
A morte de Maomé em 632 desencadeou as guerras Rida, fragmentando a Península Arábica. O islamismo se espalhou após a superação da crise, mas a violência deixou cicatrizes profundas na região. A peste destruiu centros de ensino e comunidades monásticas, rompendo a estrutura social. As guerras civis que se seguiram à morte de Maomé redefiniram o cenário político e religioso do Oriente Médio por décadas. Século VIII, 750 d.C. A Revolução Abássida. A Revolução Abássida derrubou o Califado Omíada após a Batalha de Zabi. Quase toda a família Omíada foi executada. A mudança de dinastia provocou guerras civis, expurgos e a transferência da capital de Damasco para Bagdá. O mundo islâmico mergulhou no caos por décadas. O conflito desencadeou rebeliões provinciais e uma crise de legitimidade que perdurou por gerações. A ascensão abássida transformou a cultura, a economia e a política de todo o mundo islâmico. Século IX, 800 d.C. A grande invasão viking. A grande armada pagã, liderada pelos filhos de Ragnar, invadiu a Inglaterra. Mosteiros e cidades foram arrasados, reinos inteiros ruíram. O domínio viking alterou a cultura, a política e a religião das Ilhas Britânicas, e sua marca perdurou por séculos. A invasão foi uma das maiores de sua época, com campanhas sistemáticas de ocupação e destruição. O caos e o medo tomaram conta da população e a resistência anglo-saxônica mal sobreviveu. Lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Século X, 900. Vocês pararam para analisar que entre vários séculos aqui que a gente já passou, alguns acontecimentos foram naturais, né? Como doenças, pragas, ou até como tsunamis que a gente falou, mais natural. Porém, teve algumas que foram causadas pelos homens, como guerras, ataques, esse tipo de coisa. Interessante a gente ver isso também, né? A gente entender que uma das maiores pragas do mundo no qual a gente vive, do universo, do mundo, na verdade, né? do nosso globo aqui terrestre, uma das maiores pragas entre todos os séculos é exatamente o homem, causada. 7 d.C., o colapso da dinastia Tang. A queda da dinastia Tang fragmentou a China em estados em guerra. Milhões morreram de fome e violência. O período das 5 dinastias e dos 10 reinos mergulhou o país no caos. O comércio e a vida urbana entraram em colapso e a cultura floresceu apenas em pequenos bolsões isolados. Guerras entre senhores feudais destruíram cidades e devastaram o campo. A fome e as epidemias se espalharam e a população declinou drasticamente. O país levou décadas para se estabilizar. Século XI, 1099 d.C., a tomada de Jerusalém. A primeira cruzada culminou no massacre de Jerusalém. Dezenas de milhares morreram. A cidade foi saqueada e os templos profanados. O evento alimentou séculos de ódio religioso e guerras santas. A violência se espalhou por todo o Mediterrâneo Oriental. O cerco à cidade durou semanas. Mais uma vez o homem. E relatos descrevem rios de sangue nas ruas. O impacto foi tão grande que a região nunca mais foi a mesma. Século XII, 1138 d.C., terremoto de Alepo. O terremoto de Alepo matou mais de 200.000 pessoas e destruiu importantes rotas comerciais. A economia síria entrou em colapso. Cidades inteiras ficaram em ruínas. O desastre impulsionou a ascensão de cidades italianas como Veneza, desviando o comércio para o Mediterrâneo Ocidental. A reconstrução foi lenta e cara, e a região perdeu seu papel central no comércio por séculos. O trauma social e econômico foi profundo. Século XIII, 1258 d.C., o saque de Bagdá. Os mongóis arrasaram Bagdá. Mais uma vez o homem, só para frisar aqui que o homem realmente é uma das maiores pragas já existentes na face da Terra, né? Matando centenas de milhares e destruindo sua biblioteca. O rio Tigre ficou vermelho de sangue e tinta. O fim do califado abássida marcou o colapso cultural e científico do mundo islâmico. Caramba, só de imaginar.
um rio ficar com água vermelha de sangue, de um massacre. Coincidiu com uma erupção vulcânica global que exacerbou a fome. A cidade, epicentro do conhecimento, perdeu manuscritos insubstituíveis. O mundo islâmico entrou em um período de declínio e fragmentação. Século XIV, 1347 d.C. A peste negra. A peste negra matou um terço. Essa peste negra que a gente já tem mais conhecimento porque já entra na história ali passada na nossa escola, né? Então já é um pouco mais recente. Terço da Europa, 200 milhões morreram. Inclusive eu vi agora recentemente uma informação sobre essas máscaras, né, que foram criadas para a época da peste negra, e uma reportagem, eu não lembro se foi um vídeo, não lembro bem onde eu vi isso, mas que dizia que essas máscaras realmente elas não protegiam praticamente nada, né? Na época também é o que se tinha de conhecimento e tecnologia para tentar se proteger da epidemia, né? Mas, na verdade, não adiantava muito. Morreram em todo o mundo. O terror paralisou cidades. Famílias inteiras desapareceram. Muitos viam a peste como um castigo divino. A economia e a estrutura social da Europa mudaram para sempre. O surto começou na Crimeia e se... Essa peste negra também estava muito entrelada com a falta de higiene da época, né? Não tinha como ter a higiene que a gente tem hoje. Os tempos eram outros, na verdade, né? A distância tá muito... espalhou pelas rotas comerciais. O medo levou a perseguições, pogroms e mudanças na mentalidade coletiva europeia. Século XV, 1453 d.C. A queda de Constantinopla. A queda para os otomanos encerrou 1000 anos de história bizantina. Milhares morreram ou foram escravizados. A cidade foi saqueada. Mais uma vez o homem... O êxodo de intelectuais impulsionou o renascimento no Ocidente. O comércio global foi reconfigurado após a perda de rotas para a Ásia. A queda causou uma crise de refugiados e a migração de conhecimento para a Itália. A Europa buscou novas rotas, dando início à Era dos Descobrimentos. Século XVI, 1520 d.C., variála nas Américas. A varíola dizimou até 90% da população indígena em algumas regiões. O colapso social levou à conquista 1500. Nessa época que o Brasil já estava sendo descoberto, já tinha sido descoberto. Foi por aqui mais ou menos, né? Espanhola. Civilizações como a dos astecas e a dos incas foram extintas em poucos anos. O continente americano mudou para sempre. A doença se espalhou mais rápido que os exércitos, desintegrando as estruturas sociais e políticas. A demografia do continente sofreu uma transformação drástica. Século XVII, 1644 d.C. A queda da Dina Ming. A dinastia Ming caiu após rebeliões e a invasão Manchu. Milhões de pessoas morreram. O país sofreu com fomes e epidemias durante a transição para o poder Qing. O período coincidiu com a pequena era glacial, exacerbando o desastre agrícola e social. Guerras civis e invasões estrangeiras destruíram cidades e campos. A população foi reduzida em dezenas de milhões e a economia levou décadas para se recuperar. Século XVIII, 1783 d.C., fome e vulcões. A fome de Chaliza matou 11 milhões de pessoas na Índia. A erupção do Monte Laki, na Islândia, cobriu a Europa com gases tóxicos, matando gado e pessoas. O clima global mudou, causando crise... Não é a primeira vez, não vai ser a última vez também, né? Que acontece de pessoas, milhares de pessoas morrerem por gás. Alimentares em todo o hemisfério norte. Na Islândia, 1/4 da população morreu. A fumaça tóxica se espalhou para a Ásia e a África, interrompendo as monções e causando mais secas e fomes. Século XIX, 1816 d.C., o ano sem verão. A erupção do Monte Tambora em 1815 causou o ano sem verão em 1816.
Colheitas fracassaram, fomes ocorreram, imigrações em massa ocorreram. Na Europa, as pessoas comiam musgo e serragem para sobreviver. O clima extremo inspirou obras literárias como Frankenstein. O frio e a chuva persistentes levaram a tumultos e saques em cidades europeias. Na China, inundações destruíram plantações e na América do Norte, temperaturas recordes causaram perdas humanas e econômicas. Século XX, 1941. O Holocausto. Aí a gente chegou no... Nossa, aí é pesado. Mas é engraçado que é mais próximo da gente, né? 1941. Então a gente vê muito vivo isso na história e a gente vê algumas, como eu posso dizer, algumas coisas que ainda estão, né, hoje na atualidade viva dessa época, né? Então é mais recente, a gente vê o quão grande foi isso. Mas lá para trás a gente já viu que teve coisas ruins também feitas pelo homem. Holocausto. O genocídio perpetrado pela Alemanha nazista e seus colaboradores entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus europeus foram assassinados. Além de milhões muita coisa, de outras vítimas não ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos e oponentes políticos. Os nazistas implementaram a Resolução, um plano de extermínio que incluía fuzilamentos em massa, câmaras de gás e campos de concentração, como Auschwitz, ou milhares de pessoas em perigo diário de asfixia, morte familiar ou trabalho. O Holocausto devastou toda a comunidade, exterminou milhões de pessoas e deixou os sobreviventes sem abrigo e sem família. Alguns deles foram impedidos de emigrar após a guerra e colocados em campos para deslocados. Esse trauma coletivo levou à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção sobre Direitos Humanos e dos julgamentos de Nuremberg. As consequências econômicas e sociais são duradouras. A desigualdade de classe pode ter entrado recentemente no desenvolvimento de regiões regionais. Século XXI, 2020 d.C., a pandemia global. A Covid-19... Essa foi a última, né? Essa também levou muita gente, infelizmente, e essa foi mundial também, né? Causou milhões de mortes e uma crise econômica global. Incêndios, furacões e pragas de gafanhotos agravaram o ano. Os lockdowns geraram crise. Cara, e foi tão grande que a gente nem lembrava que tinha tido isso, né? Essa praga de gafanhotos e todos os outros acontecimentos citados agora aí. Realmente teve tudo isso nesse ano, né, cara? Nesse ano que teve aí a pandemia do Covid. Realmente foi um ano muito triste. Crises de saúde mental e falências em massa. A humanidade enfrentou uma tempestade perfeita de desafios. Além disso, a explosão em Beirute devastou a cidade e a desinformação digital complicou a resposta global. A desigualdade social e a polarização política aumentaram em todo o planeta. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos. Galera, então é isso. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Já se inscreva aí no canal. Vou deixar a descrição aqui também, o canal aí no qual eu peguei o vídeo, né? É um vídeo muito bem ilustrado, muito bem feito, né? Um roteiro muito bonitinho. E não é um vídeo humorado, logicamente, é um vídeo sobre história. Eu gosto muito de história também, gosto de aprender. Eu gostei desse vídeo e eu quis trazer para deixar ele aqui no canal. Então, obrigado para quem ficou até o final. Logicamente, a gente vai ter mais opções de vídeos humorados aqui dentro do canal, porque é o intuito, né? Mas aqui eu quero trazer humor, entretenimento no geral, esportivo, falando sobre gamers, enfim, quero trazer uma variedade de conteúdos. Dentre esses conteúdos também conhecimento. Então, para quem gosta dos conteúdos aí, para quem me apoia no canal aí,
já deixa seu like, ativa o sininho, manda para um amigo aí, continua acompanhando que vai ter muito mais vídeo. Então, valeu galera, fiquem com Deus, fui!